Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Giovanna Paula e hoje vamos estar falando de um tema que movimenta o nosso mundo. Vamos falar sobre combustíveis, tá certo? Na aula de hoje a gente vai ver o que são esses combustíveis, quais são os tipos, como eles se formam e qual a importância deles para a nossa sociedade. Tá ok? Um tema bastante aí presente no nosso dia a dia. Então vamos lá começar, pessoal. Combustíveis fósseis e biocombustíveis. São dois grandes grupos de combustíveis. Aqui eu trouxe para vocês o que são cada um. Temos os combustíveis fósseis. Qual é a origem deles? Da decomposição de organismos antigos. Sua formação é de milhões de anos. Por isso ele é considerado um recurso não renovável. Seus principais tipos: petróleo, carvão mineral e gás natural. São tudo combustíveis aí fósseis. Já o biocombustíveis, que é um outro grupo de combustível, esses combustíveis é de origem vegetal ou de resíduos orgânicos. Por isso eles são considerados renováveis. Emitem menos poluentes e podem substituir parcialmente o petróleo. É claro, pessoal, que aqui a diferença, eu trouxe a diferença aqui para vocês na origem, mas eles diferem muito em outros aspectos. Em relação ao impacto ambiental, sabemos que os combustíveis fósseis ele tem um grande impacto ambiental comparado aos biocombustíveis. Em relação ao preço, a dependência econômica entre os países. Então, esses dois grandes combustíveis, ele têm diferenças enormes, que a gente vai estar vendo aqui no decorrer da nossa aula, tá certo? Olha só, como é que se forma o combustível fóssil? A origem dos combustíveis fósseis envolve um processo geológico extremamente lento, que levou bilhões de anos e dependeu de condições específicas, de pressão, temperatura e ausência de oxigênio. Então, imagine só, pessoal, a gente sabe que os combustíveis fósseis originam-se de organismos, tá? Decompositores, na verdade, que se formou há milhões de anos, mas principalmente de organismos microscópicos marinhos e plantas, tá certo? Então imagine assim, camadas e camadas de matéria orgânica sendo soterradas ao longo das eras geológicas, que teve a incidência de 3 fatores: alta pressão, altas temperaturas e o ambiente sem oxigênio. Então, essa matéria orgânica com esses fatores gerou o quê? O petróleo, o carvão e o gás. Então, tá aí na imagem, vocês vendo, olha só, há milhões de anos, certo? Quando o fito e o zooplâncton, que são organismos marinhos, morreram e eles se tornaram a matéria-prima do petróleo. Com o tempo, esses organismos foram o quê? Soterrados, que com milhões de anos, né, gerou aí o petróleo, o gás natural, foram se acumulando aí no final, para depois serem extraído e queimado, que a gente conhece hoje em dia, tá? Olha só esse detalhe importante aqui para vocês, pessoal. O que cada ambiente produz. A gente vai perceber aqui que o petróleo ele vai dar em certas regiões e o carvão em outra região. Por quê? Porque o ambiente está moldando aquele combustível. Olha só aqui, ó. Em ambientes marinhos profundos, eu vou ter o quê? O petróleo e o gás natural. Olha só. São formados principalmente a partir do plâncton e micro-organismos marinhos. A pressão e o calor transformam essa biomassa em um líquido oleoso, que é o petróleo, e em gás metano. Já no ambiente como pântanos e florestas antigas na superfície, vai me dar o quê? Carvão mineral. Originado de grandes massas vegetais terrestres, árvores e plantas soterradas passam por compactação até formarem quem? O carvão. O processo passa por várias fases: a tufa, o lignito, a hulha e antracito, que é o carvão mais puro, ou seja, quanto mais antigo é, mais puro é o carvão de qualidade, tá? Então eu trouxe aqui até umas curiosidades para vocês ficarem por dentro.
cerca de 70 a 85% do petróleo do mundo vem de organismos microscópicos e não de dinossauro. Então, tira essa ideia da cabeça de que o petróleo ele vem do dinossauro, que o dinossauro está virando gasolina. Isso é um grande mito, tá certo? A gente acabou de ver aqui como é que o petróleo é formado em ambientes marinhos, pessoal. Então, as maiores reservas estão nas regiões que antes foram mares antigos, no Oriente Médio, Venezuela, Golfo do México, costa brasileira, que é o nosso pré-sal, que fica aqui no Brasil. Tá ok? Continuando, pessoal, olha só. Vamos falar um pouquinho da importância histórica dos combustíveis fósseis, porque os combustíveis fósseis, eles estão na nossa vida aí há séculos. Olha só. Os combustíveis fósseis, eles impulsionaram muito a nossa história. Fizeram parte da Revolução Industrial, desenvolvimento de ferrovias, carros, aviões, urbanização e globalização, indústria química e petroquímica. Temos a produção de energia elétrica. Com isso, pessoal, com essa história toda, mais de 80% da energia mundial ainda vem deles. A gente olhando assim, e olhando um pouco a nossa atualidade, vendo as nossas histórias, nossos avanços, a gente viu que a gente avançou bastante na tecnologia limpa, na energia eólica, energia solar, em biocombustível. A gente avançamos. Mas mesmo assim, o planeta ainda depende extremamente dos combustíveis fósseis. Por que a gente depende tanto desses combustíveis fósseis? Primeiro, pela sua alta eficiência energética, ou seja, uma pequena quantidade de combustíveis fósseis vai gerar grande quantidade de energia. E mudar isso seria um fator de risco. 2, temos uma infraestrutura pronta. Para quem não sabe, né, temos aí gasodutos, portos de petróleo, petroleiros, né, rede de distribuição, motores bem equipados, bem avançados. Então, temos uma infraestrutura prontíssima, né, que veio se desenvolvendo aí. E trocar tudo isso por outras alternativas seria muito caro. Terceiro motivo por a gente depender tanto de combustíveis fósseis, a economia global depende muito desses recursos. A gente sabe que o petróleo, o gás e o carvão, ele movimenta trilhões de dólares. E muitos países dependem da exportação desses produtos. Então, trocar isso seria mexer na economia mundial. Aí, seria uma mudança drástica. E terceiro, é uma tecnologia consolidada, que seria o quê? A gente conhece esse combustível, foi testado e a gente domina isso tudo. Então, trocar tudo isso por uma alternativa que ainda está se desenvolvendo, comparado, né, à história dos combustíveis fósseis, seria de grande risco. Por isso que o mundo ainda depende muito dos combustíveis fósseis, apesar de saber que tem um grande impacto ambiental. E aí a gente entra naquela parte, né? Quais são esses impactos ambientais? Tem muitos, pessoal, olha só nessa imagem. A gente está falando de chuvas ácidas. Temos aí óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. Esses dois componentes, quando ele reage com a água da atmosfera, ele vai gerar quem? Chuva ácida. É um impacto ambiental ocasionado aí pelos combustíveis fósseis. Temos a poluição do ar, causa problemas respiratórios, cardiovasculares e morte prematura. Temos aí mudanças climáticas. A queima libera grande quantidade de CO2, intensificando o efeito estufa. Temos o aquecimento global também. A queima excessiva aumenta temperaturas, derrete geleiras e afeta ecossistemas. E tem, claro, os acidentes ambientais que já aconteceram aí. Tem o vazamento de petróleo, tá? Que aconteceu, olha só, no Golfo do México em 2010, em Recife, na costa brasileira. No Exxon Valdez também, que aconteceu lá em 1989. Então, a gente vê aí a importância, é claro, dos combustíveis fósseis, mas com ele traz, né, grandes impactos ambientais que afetam aí a nossa saúde. Mas lembrando, essas tecnologias limpas, elas estão se desenvolvendo e ganhando espaço, lutando, né, pelo seu espaço aí com os combustíveis fósseis.
E com isso a gente entra nos biocombustíveis, é o outro combustível aí que a gente vai estar falando, que não tem tanto impacto aí no nosso planeta. O que são esses biocombustíveis? Os biocombustíveis, eles são combustíveis produzidos a partir de matéria orgânica recente, ou seja, a biomassa. Como essa matéria ela pode ser cultivada continuamente, considera-se uma fonte renovável, ou seja, a gente planta, né, esse biocombustível, essa biomassa, na verdade. Todo material orgânico ele vai gerar energia, mas o biocombustível é fabricado em escala comercial a partir de produtos agrícolas. Que produtos agrícolas são esses? Cana-de-açúcar se torna um biocombustível, a mamona, a soja, o girassol, o dendê, biomassa florestal, resíduo orgânico. Então, todas essas culturas estão se transformando em um biocombustível. Trouxe aqui para vocês os tipos de biocombustíveis. A gente conhece até o etanol. Quem é que não conhece o etanol? Ele é um biocombustível. É produzido da cana-de-açúcar, é claro, aqui no Brasil. Nos outros países, o milho, nos Estados Unidos, e a beterraba. Olha só, beterraba, pessoal, lá na Europa. É claro que cada cultura vai de acordo com o seu clima, tá? E a sua facilidade de produção. É muito usado em carro flex. Existe o biodiesel, feito de óleos vegetais, de soja, dendê, girassol, gordura animal, até mesmo óleo de cozinha podem aí estar se transformando em biodiesel, misturado ao diesel comum, B12, a B14, aqui no Brasil. São alguns tipos. Vamos ver mais alguns aqui para vocês. Existe o biogás, olha só, produzidos pela decomposição de lixo, restos de comidas e esgoto. Sua composição é metano mais gás carbônico, tá? CO2. Usado em diversos países para abastecer ônibus. Temos o bioquerosene de aviação, alternativa sustentável ao querosene de petróleo, já usados em voos experimentais. Então, estamos avançando aí, né? Tem o bioóleo, que é o biocombustível de segunda geração, produzidos do bagaço de cana, casca de arroz, resíduos lignocelulósicos, tá ok? Então, tá aí alguns biocombustíveis. Com isso, a gente vai falar das diferenças. Eu já te falei que os combustíveis fósseis vai causar um impacto maior, tá? Mas eu mostrei aqui, vou trazer aqui alguns dados para vocês. Aqui é um gráfico, certo? Tá falando das fontes, né? Como é que é feito o processo e o tipo de combustíveis. Eu não vou entrar muito nessa parte não, tá? Só quero que vocês olhem esses números aqui, ó. 70%, 90%. A gente sabe que o combustível de petróleo é a principal fonte de emissão. A gente viu quais são os impactos ambientais. O biodiesel tradicional, que é um biocombustível, ele tem uma redução de até 70% menor que o diesel de petróleo. Olha só, 70%. Já o diesel renovável, a redução é de até 90% menor que o diesel de petróleo. Então tá na cara, certo? Porque da importância do biocombustível ser usado aí. Ok? Trouxe outras diferenças aqui para vocês do combustíveis fósseis e biocombustíveis, só para fixar melhor o conhecimento de vocês, tá, pessoal? A origem, a gente sabe que os combustíveis fósseis vêm da matéria orgânica antiga, tá? Os biocombustíveis são plantas e resíduos recentes, ou seja, a gente planta. A renovabilidade, não renováveis. Os biocombustíveis, eles são renováveis, tá? As suas emissões são altas e aqui são baixas. O impacto muito poluente e o biocombustíveis é menos poluente. Como assim menos poluentes? Então a senhora está me dizendo que os biocombustíveis liberam CO2? Sim, pessoal, eles liberam CO2, mas em pouca quantidade. Ele usa o CO2 do ciclo natural. Eu estou plantando. Qual é o processo da planta? Fazer fotossíntese. Então ele capta aquele CO2 e libera. É claro, vai liberar em menor quantidade. Os combustíveis fósseis, eles estão liberando um CO2 que está preso há milhões de anos. Então, está excedendo aí o limite desse ciclo que é natural, tá? Então, mas eles liberam sim, mas em menor. A disponibilidade deles, depósito limitado. E aqui ele pode ser produzido. A economia,
base industrial consolidada. A gente já viu os motivos do porquê. E aqui os biocombustíveis estão em crescimento, tá? Trouxe aqui alguns dados para vocês e vimos que o Brasil é uma referência mundial. O Brasil é líder global em etanol de cana, mistura obrigatória de biodiesel e frota flex, tá? Dados importantes aqui também. Cerca de 90% dos carros novos vendidos no país, eles são flex. Todo diesel vendido no Brasil possui uma mistura de biodiesel. Então, a gente aí trouxe algumas diferenças que são fundamentais para vocês estarem anotando aí no material de vocês, tá? Então, com isso, a gente chega para a parte do resumo, para a gente seguir e fazer as questões e encerrar aí a nossa aula, tá? Então, vamos ver a diferença entre os dois. Combustíveis fósseis, a gente viu, formados pela decomposição de seres vivos antigos. Repetindo para vocês entenderem, tá, pessoal? Biocombustíveis, produzidos a partir de biomassa recente, plantas e resíduos. Acho que isso aí já ficou bastante claro, né? Os combustíveis fósseis, processo de milhões de anos, por isso eles não são renováveis. Aqui é uma fonte renovável, tá? Pois pode ser cultivada continuamente. Exemplos, petróleo é um combustível fóssil, carvão mineral, gás natural faz parte desse grupo. Nos biocombustíveis temos etanol, biodiesel, biogás, bioquerosene, desse grupo aqui. Os combustíveis fósseis foram importantes na Revolução Industrial e no avanço tecnológico, tá? Já no outro grupo, emitem menos poluentes que os combustíveis fósseis. No primeiro, muito usados em transporte, energia e indústria, e as consequências ambientais têm poluição, efeito estufa e chuva ácida, tá? E aqui eles reduzem a dependência do petróleo e contribuem para o meio ambiente. O Brasil é referência mundial na produção de etanol, tá, pessoal? Então, resumo aí, para vocês captarem as partes mais importantes da nossa aula. Com isso, a gente segue para as atividades. Bem tranquilo. Olha só essas questões aqui que eu trouxe para vocês. Eu recomendo vocês a dar uma pausa no vídeo, tá? Tentar responder sozinho e depois seguir aqui comigo para ver se você acertou, tá? Mas olhando essa questão aqui, pessoal, essa é uma questão de 2025, é recente, que fala o seguinte: os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, têm se destacado como alternativas sustentáveis aos combustíveis fósseis, o que se mostra extremamente necessário em função dos impactos causados pelo ser humano na atmosfera. A importância dos biocombustíveis para o meio ambiente e para a sociedade atual está no fato de que, pessoal, alternativa A, o consumo de biocombustível reduz a emissão de gases de efeito estufa? Sim. Além de diminuir a dependência de combustíveis fósseis? Sim. Sendo uma alternativa renovável? Sim. Acho que a alternativa A já está de acordo. Espero que vocês tenham até pensado nela como resposta certa, tá? Mas vamos olhar as outras só para ter certeza. B. Os biocombustíveis contribuem para a redução de emissões de gases do efeito estufa, já que a sua combustão não gera... Não, pessoal, não gera, ele gera sim, a gente falou, biocombustível, ele gera CO2, mas ele usa ali do ciclo natural. Então, a alternativa não é essa. C. Os biocombustíveis são uma fonte ilimitada de energia, uma vez que a sua produção não interfere no equilíbrio ambiental e nos ecossistemas, não interfere, interfere sim. Se a gente for pensar na plantação aí de cana-de-açúcar em larga escala, vai interferir sim no equilíbrio ambiental. Então, não é essa a alternativa. D. O uso de biocombustíveis contribui para a diminuição da dependência de fontes de energia renováveis, como o petróleo e o gás natural. O petróleo e o gás natural é uma fonte renovável? Não, é errada. É uma energia não renovável, tá? E a principal vantagem dos biocombustíveis é a ausência de impactos sobre o meio ambiente, pois a sua produção não requer áreas agrícolas ou modificações ambientais? Não. Então, nosso gabarito é a alternativa A. Espero que vocês tenham acertado essa, tá, pessoal? Vamos para a questão 2 para a gente fechar nossa aula? Olha só. Os combustíveis fósseis surgiram a partir de resíduos de organismos, como plantas, animais e outros seres vivos, que viveram há milhões de anos.
o petróleo, o carvão e o gás natural são exemplos de combustíveis fósseis. A respeito dos combustíveis fósseis, marque a alternativa correta, pessoal. Vamos falar dos combustíveis fósseis agora. Alternativa A. Organismos mortos, submersos na lama e na rocha, e ao longo do tempo foram sendo cobertos por novas camadas de rocha. Os restos desses organismos foram lentamente mudando de forma, dando origem a diferentes tipos de combustíveis. O carvão se formou a partir de animais. Opa! Na aula, eu falei que o carvão se formou a partir dos animais? Não, né, pessoal? O carvão se formou das plantas. Então, até aqui tá até indo bem, mas passou daqui, questão errada, tá? B. Os combustíveis fósseis e os produtos feitos a partir deles têm diversas utilizações. As usinas elétricas geram eletricidade, as pessoas aquecem suas casas a partir da queima dos combustíveis fósseis, a gasolina movimenta carros e outros tipos de equipamentos motorizados. Certo ou errado, pessoal? A gente usa os combustíveis nessas atividades? Sim, a gente usa. Mas vamos ler as outras alternativas. C. A empresa petrolífera nacional, a Petrobras, descobriu grandes reservas de petróleo ao longo da costa, em uma camada profunda do oceano chamada pré-sal, onde não conseguiu acesso para extrair esse combustível. Não, eles conseguem sim extrair, fazem a extração lá desde 2010, tá? Então não é essa a alternativa. D. Os combustíveis fósseis são recursos renováveis? São recursos renováveis? Não, pessoal, é errado, eu não vou nem ler a questão. E. A queima do petróleo e do carvão não causa impactos ambientais? Causa sim, pessoal. Então a minha alternativa que sobrou, alternativa B. Espero que vocês tenham acertado essas questões, entendido a aula de hoje e saber e conhecer a importância sobre os combustíveis, tá certo? Então a gente se encontra na nossa próxima aula e tchau, tchau!